se definem os movimentos sociais antes e após do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril houve sobretudo a partir dos anos 60, antes também, mas a partir dos anos 60, movimentos estudantis, muitos ligados a redes maoístas, também, e depois também muito movimento de trabalhadores também. Começaram a surgir nas periferias urbanas de Lisboa e esses sim foram muito importantes. Todos eles foram, mas de alguma forma aquilo que acontece, alguma investigação mostra que muitos dos repertórios que se foram formando até antes do 25 de Abril depois foram muito utilizados, não seja, não haver grandes lideranças, algum controle operário dos trabalhadores das fábricas, etc. E isso foi, ou seja, o 25 de Abril também ele próprio não surge do nada, há toda uma série de movimentos que vai preparando, quando há uma abertura do contexto político, que permite que todos esses movimentos floresçam, até porque a própria autoridade do Estado desapareceu, não é? E, portanto, havia alguma liberdade para se poder fazer, ou para se poder contestar e reclamar e reivindicar uma série de coisas. Após o 25 de Abril, aí os movimentos já não são tanto movimentos de resistência política, não é? Não são movimentos de resistência política no sentido em que queremos democracia, queremos alterar a forma como o regime funciona. São, sobretudo, movimentos por maior igualdade económica e outros movimentos também, não é? Os chamados pós-materialistas, ambientais, pelo aborto, que também foi uma das campanhas muito importantes. Portanto, há alguma mudança naquilo que são as reivindicações e no tipo de movimentos existentes. Há uma mudança de investigação que eu tenho feito, há uma mudança a partir dos anos 90 em que se entra, de alguma forma, começa-se de alguma forma a fazer algumas alterações naquilo que foram as chamadas conquistas de Abril. Por exemplo, nos anos 90 temos o movimento estudantil universitário, que é consequência de uma mudança, de uma tentativa de alteração naquilo que eram as propinas, não é? Portanto, à medida que tem havido mudanças naquilo que é o estado de providência e de bem-estar, têm também aparecido movimentos de reação a isso. Depois, aquilo que foi o meu estudo principal nos últimos anos, os movimentos durante o período da austeridade também foram muito importantes. Há um movimento que falamos pouco, que é o movimento por Timor, e não há trabalho de quase nenhum feito no final dos anos 90. E depois a própria memória do 25 de Abril vive muito nestes movimentos. É constantemente repescada e utilizada como símbolo fundamental para espelhar um certo ideal, não é? Seja como defesa de princípios, seja como ainda há muito que nos falta atingir, não é? Para conseguir chegar onde queríamos durante aquele período. E a própria Revolução de Abril? Podemos considerá-la como um movimento social, para além da categorização política e militar que tem? Sim. O que é importante no 25 de Abril são a quantidade de movimentos e as suas interações, mas não são só os movimentos em si. Os movimentos, eles próprios agiam num determinado contexto, não é? Tinhas os movimentos, o movimento agrário, o movimento pela habitação aqui em Lisboa e noutros sítios, tinhas as campanhas dos militares pelo país fora, e portanto tudo isto era quase um movimento de movimentos, não é? Mas eles próprios também, a interação com aquilo que eram os partidos políticos, as instituições e a democracia que se foi construindo, e portanto todo um processo político que é preciso ter em conta, em que os próprios movimentos, eles próprios são muito importantes para aquilo que foi o resultado final a partir de 75, 76, não é? E conseguimos fazer algum tipo de comparação, por exemplo, com os movimentos atuais, movimentos sociais, por várias causas, que atualmente se passam em Portugal, relativamente a outros países da Europa? Consegues destacar assim algum... De agora com outros países? Sim, o de agora com outros países.
Eu acho que Portugal tem seguido algumas das tendências, tem coisas muito próprias, não é? Que também se começam a ver noutros países, claro, porque nisto muitas das tendências que também afetam Portugal como país periférico são também subjacentes a outros. Seja, por exemplo, em Portugal é muito claro a habitação que era um tema importante durante a Revolução, voltou nos últimos 10 anos. Portanto, esse está a começar a sentir-se também noutros países. Sentiu-se, por exemplo, em Espanha há 10 anos, por razões diferentes destas, porque houve uma bolha imobiliária que rebentou, não é? Portanto, mas de resto, há outras coisas também a acontecer em Portugal, não é? Outros movimentos, sejam os movimentos de pessoas racializadas, os movimentos ambientalistas. Parece-me, contudo, que em Portugal estes movimentos têm um bocadinho menos de força. E ainda assim, grande parte, eu acho que estamos não tenho os dados, nunca se recolheram esses dados, mas eu acho que estamos num momento, no último ano e meio, 2 anos, estamos num momento com muita contestação. Era preciso recolher dados para perceber, mas para perceber se isso é de facto assim, mas sobretudo nos setores laborais, nos sindicatos, determinados setores profissionais, eu acho que tem havido mobilizações muito fortes e constantes, seja os professores, os médicos, na justiça, os próprios polícias nos últimos meses, não é? Portanto, há em Portugal, e isso é uma tendência marcante desde sempre, em Portugal os movimentos são sempre muito marcados por reivindicações de natureza económica. E o que é que significa para ti o 25 de Abril? Essa é uma pergunta difícil. Enquanto estudioso, não é? É engraçado perguntares isso porque acho que é sobretudo para mim, se eu pensasse das minhas próprias origens sociais, classe trabalhadora, os meus pais vindos do interior do país para virem trabalhar em Lisboa, muito dificilmente, se não tivesse havido uma série de instituições, até de saúde, não sei se estaria cá ainda, mas sobretudo no âmbito da educação e uma série de apoios que eu fui tendo ao longo da minha formação escolar e universitária, muito provavelmente não poderia hoje em dia fazer o que faço, não é? E, portanto, nesse sentido, o alargamento sobretudo o 25 de Abril significa o alargamento do campo de possibilidades para pessoas que, à partida, não tinham certas coisas garantidas, não é?